fazer tudo o que você precisa fazer no dia? Então já clica no like, vem ver esse vídeo que eu vou te ensinar a usar uma ferramenta muito útil, muito simples e muito eficiente. Pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Primeiro vídeo com cabelinho novo. Eu queria rapidinho agradecer todo mundo que comentou nessa foto aqui no Instagram que eu mostrei quando eu mudei de visual. Então vocês foram muito fofos, obrigado mesmo. E bora pro assunto do vídeo. Se você já viu algum vídeo sobre organização, sobre produtividade, você já deve ter ouvido a palavrinha mágica checklist. Eu mesma já usei em vários vídeos aqui do canal. Se você já viu mais de um vídeo, você vai ver que eu sempre uso. E eu mesma tenho que admitir que eu sou muito fã de checklist, porque é uma das ferramentas mais simples de serem feitas e uma das mais eficientes. Checklist, na tradução literal da palavra, nada mais é que uma lista de tarefas, uma lista de verificações. Às vezes a gente fala, tipo, vamos dar um check, que é tipo uma marcaçãozinha, assim, como se fosse um visto de verificado na frente de tarefas e coisas que a gente já fez ao longo do dia. É a tal da lista de tarefas que eu espero que você já faça aí na sua vida. E se você não faz, já começa agora, já pega um papel e começa a rabiscar, porque, sério, funciona muito. E ela serve basicamente para você conseguir ter um acompanhamento das tarefas que você já fez e aquelas que você ainda tem que fazer ao longo do dia. Como eu disse, o checklist é uma ferramenta muito simples que você pode usar tanto para listar suas tarefas diárias, daquelas mais simples, como escovar os dentes, arrumar a cama, como também para listar aquelas tarefas mais complicadas, algum trabalho que você precisa fazer, alguma coisa que você precisa entregar. Ou seja, o checklist serve tanto para tarefas complexas quanto para tarefas simples. É muito ruim você deixar toda a responsabilidade na sua memória de lembrar todas as coisas que você precisa fazer ao longo do dia, ou ao longo do mês, da semana, não importa. Por mais que a sua memória seja excelente, que você lembre das coisas mais antigas da sua vida, quando a gente sobrecarrega a nossa memória, aumentam as chances dela falhar, dela simplesmente apagar uma coisa que você precisa fazer que você esqueceu de fazer. Ou seja, não tem motivo nenhum, nenhuma desvantagem de simplesmente pegar um pedaço de papel e fazer um checklist. O legal é que checklist você pode fazer na sua agenda, no seu caderno da escola, num aplicativo de celular, que sim, já existem aplicativos de checklist no celular que são incríveis, ou simplesmente num pedaço de papel de rascunho que você vai fazer diariamente. Eu não aconselho usar um rascunho aleatório se você tiver que listar tarefas que você vai fazer, por exemplo, ao longo da semana, porque você corre o risco de, durante o seu trabalho ou durante as atividades diárias, você simplesmente acaba perdendo esse papel. Se você tem um lugar que você vai manter esse papel, que é um rascunho, e você vai conseguir sempre olhar pra ele e não corre o risco dele sumir, tudo bem, você pode usar um rascunho. Eu sou muito fã de usar agenda, então eu costumo fazer o meu checklist de tarefas da semana na agenda. No caso, no espaço onde eu coloco o domingo. Vou colocar a imagem aqui na tela de como eu faço, porque normalmente domingo eu uso pra descansar. Às vezes trabalho, mas na programação o meu domingo seria livre. Então eu uso o espaço do domingo da agenda para poder listar as tarefas que eu preciso fazer. Ou seja, quantas coisas você tem para fazer, quanto tempo no dia você tem e como você precisa ir cumprindo suas tarefas para essas duas coisas funcionarem em conjunto e bem. Você sabe, né? Se a gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo, aumenta a chance de a gente não conseguir completar tudo que a gente tem para fazer. Fazendo isso, você consegue ter uma visão geral das duas coisas que importam, a quantidade de coisas que você tem para fazer e a quantidade de tempo que você tem para fazer essas coisas. É também uma forma muito eficiente de você conseguir automatizar processos. Como eu falei nesse vídeo aqui, eu falei sobre construir uma rotina. Quanto mais você repete as tarefas, mais você consegue internalizar elas e aí você consegue repetir elas sem ter que pensar muito, sem gastar muito tempo pensando no que fazer. Por exemplo, aqui em casa, quando eu acordo, o meu processo é levantar, arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa e aí tomar café. Tô dando só um pedacinho do começo do meu dia pra vocês terem uma noção de que eu criei um checklist, ou seja, uma lista de tarefas que nesse caso devem ser cumpridas nesta ordem: levantar, arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa e tomar café, e que eu repito todos os dias, todo dia. Hoje isso já virou uma rotina, então eu não preciso pensar muito pra fazer, eu não preciso ficar olhando a minha lista de tarefas e a ordem que elas têm que ser feitas, porque ela já tá automatizada. E isso funciona pra qualquer tipo de rotina que você queira criar, tanto uma rotina de estudo quanto uma rotina de
de trabalho, quanto simplesmente uma rotina da manhã, como é no meu caso. Usar o checklist também pode te ajudar a minimizar falhas. Como, por exemplo, quando você vai viajar, você precisa arrumar a mala, você precisa pegar as coisas que você precisa pôr na mala. E se você simplesmente deixar pra fazer isso de cabeça e sentar lá e falar assim, vou pegar esse dia aqui, essas 2 horinhas que eu tenho, vou arrumar minha mala, você corre um sério risco de esquecer alguma coisa que você precisa levar. Agora, se você fizer um checklist de coisas que você precisa levar na viagem, isso facilita para que você, na hora de montar a mala, não esqueça nada que seja importante que tenha aqui com você para essa viagem. E dá pra perceber que é muito importante a gente fazer um checklist antes de começar a fazer as tarefas. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai viajar, a gente precisa levar remédio. Eu costumo levar remédio de gripe, porque já aconteceu de ficar gripada na viagem e não é legal. E às vezes você, vai estar na viagem e você não sabe qual remédio pedir, porque não é o mesmo nome do remédio que você já tá acostumado a tomar aqui. E normalmente quando eu tô arrumando a mala, eu tô preocupada com as roupas que eu vou pegar, se vai estar frio, quantos sapatos eu vou levar. E acaba que o remédio fica meio que em segundo plano, porque naquele momento exato eu não tô doente, então eu não tô pensando nele. Na verdade é uma precaução, né? É uma coisa que você leva de segurança. Por isso eu costumo colocar no checklist os remédios que eu quero levar. Então, remédio de gripe, remédio para dor de cabeça, remédio para febre. Se eu deixar pra pensar isso na hora que eu tô pensando nas roupas, nos sapatos, nos looks, há uma grande chance de eu esquecer de pegar os remédios. E vamos concordar que eu não tô querendo sobrecarregar minha memória, não faz sentido nenhum eu correr o risco de cometer falhas, não faz sentido. O checklist também é muito bom para criar processo. E aí eu vou usar um exemplo para criar processo dentro do trabalho. Quando você faz um checklist de cada uma das etapas que precisam ser cumpridas para que o trabalho seja feito, facilita ter a ordem das coisas que precisam ser feitas para que o produto final seja aquele que você espera. Quando eu trabalhava na agência de viagem, eu tinha alguns processos que eu tinha que seguir, ou seja, dentro da empresa, criar um processo é muito importante. Ter um checklist de coisas que você precisa cumprir durante o trabalho facilita, porque aí qualquer pessoa, qualquer funcionário consegue aprender as etapas. Ele não precisa ficar dependendo de outra pessoa explicar para ele qual que é a etapa. O processo já está escrito, as etapas já estão descritas, então ele só tem que seguir essa lista de coisas e ir fazendo um check em cada etapa que ele cumprir diariamente. Na hora de fazer trabalho de faculdade, de escola, é a mesma coisa. A gente precisa fazer uma lista de coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, quando a gente fez o TCC na minha faculdade, a gente tinha algumas etapas a serem cumpridas. Então, tinha pesquisa, tinha entrevista, tinha criação do texto, tinha digitação do texto, tinha revisão do texto, aí tinha impressão do texto. Todas essas etapas tinham que ser feitas em processo, porque elas tinham uma ordem para ser seguida para poder chegar no produto final que a gente esperava. E aí, quando você lista essas tarefas num checklist, facilita para você não esquecer absolutamente nada do que tem que ser feito. Te convenci que checklist é muito útil, que você devia fazer em qualquer parte da sua vida? Se você já usa checklist, comenta aqui embaixo. Eu uso, e me dá um exemplo aonde você costuma usar esse checklist. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que tá precisando dessa dica. Não esquece de se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos aqui do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!